E as ações de dividendos caíram forte nesse dia 27 de novembro de 2024. Observe aqui que o Ibov, uma queda de 1,73%. E essas 4 ações que podem ser consideradas de dividendos também caíram no dia de hoje. Itub3, uma queda de mais de 2%, 2,5%. BBSE3, 1,5%. Petrobras caiu apenas 0,36%, porque tem dividendos fortes em aberto que estão segurando a ação. E BBAS3, uma queda de 1,75%. Eu quero falar primeiramente sobre o Banco Itaú, ticker ITUB3 e ITUB4. Para quem é um pequeno investidor, não vale a pena muito ITUB4. O preço das ações é muito diferente e o dividendo por ação é o mesmo. Então, se você for ver aqui o dividend yield projetado, ITUB3 tem um dividend yield muito melhor do que ITUB4. A gente exige 6% para as duas, o preço teto é de R$ 29,92. Tem margem de segurança positiva para comprar ITUB3, que a cotação é R$ 29,23. Esse aqui é um gráfico diário das ações ITUB3. Observe a variação no dia de hoje, né? Estava lá em cima, chegou a subir um pouco e depois despencou as ações, chegando no menor patamar desde agosto desse ano. E eu quero trazer rapidamente aqui uma passagem dessa matéria para vocês. Itaú, ITUB4 ou ITUB3 também, dividendo extraordinário deve superar em 15% o do último ano, diz analista. Abre aspas aqui para uma analista. O Itaú está com excesso de capital. Ele não distribui dividendo na tampa do que poderia fazer. Por isso, ficam com excesso de patrimônio líquido. Sem esse excesso de capital, o ROI, retorno ou equity, ou retorno sobre o patrimônio líquido, teria sido de 24%. E aqui ela fala que, pelas estimativas dela, deve ser pelo menos 15% maior do que foi o dividendo extraordinário do ano passado. E com relação a 2023, o dividendo extraordinário ele foi divulgado ali em fevereiro, o pagamento foi em março, data com em fevereiro, pagamento em março, no valor de R$ 1,12. Se a gente colocar 15% maior o dividendo extraordinário referente a esse ano de 2024, daria ali R$ 1,28 por ação, dividindo pela cotação atual do ITUB, na faixa dos R$ 29,20. O dividend yield só desse dividendo extraordinário ficaria na faixa de 4,4%. Só para ficar claro, esse preço teto de R$ 29,92 é com relação a 2025. Então, essas projeções de dividendo por ação de R$ 1,80, considerando esse payout de 40%, é para o ano de 2025, cujo dividendo extraordinário de 2025, se existir, vai ser pago em 2026. Como a gente está falando desse dividendo extraordinário com relação a 2024, vamos abrir aqui a planilha do preço teto projetivo 2024 e veja que se ele pagar 57% de payout, vai dar um dividendo por ação de R$ 2,28, sendo que aí você coloca R$ 1,28 de dividendo extraordinário, mais um realzinho ali, deve ser mais do que isso, de dividendo ordinário regular, seria um dividend yield na faixa de 7,8%. Se a gente exigir 6%, o preço teto vai para R$ 38,00 e a mais segurança seria de 30%. Mas vamos com calma, né, pessoal? E também, se você considerar um payout menor aqui de 40%, veja que o preço teto para 2024, né, com relação aí ao dividendo de 2024, fica nessa faixa de R$ 26,67. Agora, falando sobre a BB Seguridade, eu quero ressaltar para vocês o que aconteceu com esse dividendo aqui, que foi com relação ao segundo semestre de 2023. O próximo dividendo da BB Seguridade vai ser com relação ao segundo semestre de 2024. E esse dividendo ele já foi divulgado em dezembro de 2023. Esse valor aqui de 2,455 bilhões de reais foi divulgado no dia 15 de dezembro de 2023. Então o pessoal já sabia que a BB Seguridade ia pagar esse dividendo em fevereiro. O valor era de R$ 1,24 por ação, corrigido ficou de R$ 1,26 por ação. E apesar desse payout fraco de 58% com relação ao segundo semestre de 2023, as ações subiram bastante ali, saíram da faixa dos R$ 29,00 e foram para a faixa dos R$ 31,00 naquela época. Hoje em dia, a BB Seguridade está cotada ali a R$ 33,61, teve uma quedinha no dia de hoje, vamos ver aqui, uma queda de 1,5%. E o detalhe que eu estou acreditando aqui é que esse payout, que variou bastante, né, com relação aos vários semestres ali desde 2020, é que para esse segundo semestre de 2024, o payout vai ficar na faixa
entre 90% a 100%, porque a BBSE3 ela está com muito dinheiro em caixa e o Banco do Brasil quer seus dividendos, o governo também quer os seus dividendos, então eu acho que vai ter um payout forte na faixa ali de uns 98%, vai vir ali mais de R$2 por ação nesse anúncio de dividendos da BBSE3. Então, se isso acontecer, o anúncio logo agora em dezembro, a cotação pode dar um salto sim, sair dessa faixa dos 33, sei lá, para 35, R$36, que já tocou nesse ano de 2024. Mas enfim, a gente está exigindo aqui um dividend yield de 9,5%. Esse preço teto projetivo é de 2024. A gente está estimando dividendo por ação de R$ 3,29, um payout de 80% para o ano de 2024. Observe que já teve um payout fraco nesse primeiro semestre de 64,8%. Então, se vier um payout para o segundo semestre na faixa dos 98%, como eu estou achando que vem, essa média de payout vai ficar ali em torno desses 80%. E aí o dividend yield estimado para o ano fica de 9,79%, nessas cotações de R$ 33,61, preço teto de R$ 34,65, margem de segurança positiva por 3%. Agora falando sobre Petrobras, PETR4, essa eu confesso para vocês que eu tenho comprado, inclusive comprei um pouquinho mais hoje, umas 10 ações ali abaixo dos R$ 39, desceu dos 39, fui garantindo aí mais 10 ações porque tem esses dois dividendos em aberto aqui. Se você somar tudo isso, vai dar R$ 2,87 por ação. Se você subtrair pela cotação atual de R$ 39, está um pouquinho abaixo, esse acho que fechou R$ 38,99, vai dar ali R$ 36,13. Então é como se você estivesse comprando Petrobras PETR4 hoje nessa cotação de R$ 36,13. Eu acho que está bem interessante, até porque o Brent está ali naquela faixa dos $72. Enfim, se a gente dividir isso pela cotação atual de R$ 39 e multiplicar por 100 aqui, é um dividend yield, pessoal, de 7,38% que está em aberto. Um dividendo extraordinário de R$ 1,55. A data é no dia 11 de dezembro, pagamento ainda este ano, dia 23 de dezembro, antes do Natal. E o outro, a Datacom, é também no dia 23, mesma data do recebimento, recebe um dividendo extraordinário, tem a Datacom do dividendo regular e o pagamento ali em duas parcelas, uma em fevereiro, outra em março de 2025. Aqui tem uma coisa estranha, né, que ficou esse tipo de dividendo a definir, se vai ser dividendo mesmo ou JCP. Se for JCP, teria que tirar 15% aí de imposto de renda. Mas no comunicado ao mercado, ele fala de dividendo mesmo. Então, isso ficou meio estranho aqui no site da Petrobras. Para 2024, eu acredito que a Petro vai conseguir superar esses 128 bilhões aqui de fluxo de caixa livre, isso não é lucro não, pessoal, isso é fluxo de caixa livre, projetado de 128 bi, payout de 42%, porque teve aquela questão da recompra de ações, senão seria 45%, dividendo por ação projetado aí de R$ 3,92, isso aqui seria o dividendo regular, mas eu acredito que vai superar a faixa dos R$ 4,00 de dividendo regulares, fora esse R$ 1,55 aí de dividendo extraordinário, porque a Petro ela já tem 3 dividendos, né, como a gente viu aqui, divulgados, regulares, com relação a cada trimestre, ainda tem o dividendo com relação ao quarto trimestre, que deve ser anunciado ali no começo de 2025. Então deve dar um dividendo ali na faixa de R$ 4,00 líquido de impostos. Olha o yield só de dividendo regular na faixa de 10%, exigindo 10%, preço teto é de R$ 39,15, margem de segurança é positiva por 0,42%. Outra ação que eu quero comentar é o Banco do Brasil, BBAS3, que inclusive é a minha maior posição na carteira. A cotação atual está bem atraente, de R$ 25,22, mas lembrando que passou a Datacom daquele dividendo de 41 centavos. A gente está esperando um dividendo por ação para esse ano de 24 de R$ 2,39, o que está dando um yield projetado de 9,46%, exigindo 9%. Preço teto é de R$ 26,50, margem de segurança positiva de 5%. Está bem interessante aqui as ações BBAS3 nessa cotação de R$ 25. Para esse ano ela só tem esse dividendo em aberto, JCP na verdade, que a data é no dia 11 de dezembro, pagamento também esse ano dia 27 de dezembro. O valor aqui dá 15 centavos líquido de impostos. E com relação ao ano de 2024, deve ter ainda um outro dividendo no começo do ano seguinte. Deve ter não, vai ter, né? Já está divulgado ali pelo Banco do Brasil que vai ter um anúncio no começo de 2025
com relação aos lucros ainda do quarto trimestre de 2024. Deve ser um dividendo aí na faixa dos 45 centavos. Enfim, finalizando o ano todo com um dividendo por ação de R$ 2,39 líquido de impostos. Para o ano de 2025, a gente está projetando um lucro base para a distribuição de proventos nessa faixa dos 36,8 bilhões. Então, cresceu, né? Com relação a 2024, estava de 34,7, foi para 36,8. Isso aqui são projeções, pessoal. E o dividendo por ação, R$ 2,52, que está gerando um dividend yield de 10% nessas cotações atuais de R$ 25,22. Exigindo 9%, preço teto é de R$ 28,00 e a margem de segurança é positiva de 11%. Agora tem que ver uma coisa, esse lucro aqui crescendo de 2024 para 2025 é algo que a gente tem que ficar de olho, principalmente nesse quarto trimestre de 2024, para ver se os lucros continuam crescendo por conta aí da inadimplência que cresceu forte nesse terceiro trimestre e também do índice de cobertura do Banco do Brasil, que caiu forte nesse terceiro trimestre. Então, se eles não recuperarem esses índices aí, pode ser que o lucro do quarto trimestre venha um pouco mais fraco do que muita gente está esperando, quem sabe até mais fraco do que o próprio lucro do terceiro trimestre. Algo que eu não acredito que aconteça, porque o quarto tri normalmente é forte. Mas aí vai vir o primeiro trimestre de 2025, e aí, como será que as coisas vão andar? Será que o Banco do Brasil vai conseguir reverter essa questão da inadimplência que pegou forte aí nesse terceiro trimestre? É para a gente ficar de olho, mas se as coisas forem dando certo para o Banco do Brasil, pode ser sim que ele pague esse dividend yield de mais de 10% em 2025. E se você gosta do conteúdo do canal Dividendo Complementar, sabe que você pode impulsionar o nosso projeto sendo membro aqui por R$ 4,99. Vai ter vários benefícios, inclusive vídeos exclusivos. Mas se você der o like no vídeo e se inscrever no canal, já vai estar ajudando muita gente. Lembrando que nada do que eu falei nesse vídeo é recomendação de investimento. Eu me chamo Pedro, um grande abraço e até o próximo.